Começando mais um Urros Responde, direto de um lugar muito especial para mim, para minha trajetória intelectual e profissional, que é aqui em Richmond, que é um subúrbio de Londres, onde eu morei entre 2006 e 2007. Para quem é membro aqui do canal, a gente está produzindo, na verdade, um vídeo de bastidores sobre o porquê dessa região e como foi importante para mim, mas isso é para os membros. Agora eu vou responder direto as perguntas, porque tem várias e como sempre está frio para burro aqui em Londres. Chovendo, sol, nuvem, vamos lá. A primeira, aqui do FDVA, perguntando o seguinte: ainda pensa que Putin tem alguma razão, visto que o argumento OTAN na fronteira caiu por terra com a Suécia? É importante falar sobre esse assunto, faz alguns vídeos, talvez semanas ou meses que eu não abordo tanto. E quando a gente vem aqui para a Europa, a gente esteve na França, agora aqui em Londres, e isso está sempre nos noticiários, a guerra na Ucrânia e as declarações do Putin, especialmente porque nessa semana que a gente está gravando, ele fez um discurso que é o chamado Estado da União, equivalente dos americanos, mas para o Putin na Rússia. E ele fez ameaças novamente nucleares. Não foi a primeira vez, mas mais uma vez de forma mais incisiva e que, claro, preocupa. Agora, sobre o argumento do Putin, é óbvio que caiu por terra, e o que eu venho dizendo já desde que teve a invasão, que agora completou 2 anos, foi no dia 24 de fevereiro de 2022, o que eu venho afirmando, que para muita gente parecem afirmações contraditórias ou mutuamente excludentes, e não são, que é o seguinte: sim que a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma agressão injustificada, este é o primeiro argumento, e o segundo, que sim, os Estados Unidos especialmente, ou OTAN, mas especialmente os Estados Unidos, também instigaram, agitaram, interferiram na política doméstica da Ucrânia, e isso, claro, que cutucou o Putin e certamente o estimulou a fazer este ataque. Aí as pessoas escutam esta argumentação e concluem: então eu estou culpando os americanos pelo ataque. Não estou culpando, como eu disse na primeira afirmação, não é justificado. Mas é importante entender como funciona a geopolítica, a chamada realpolitik, e essa é a realidade. E negar que Putin se sentiria ameaçado ou usaria isso como justificativa em algum momento é negar a realidade. E agora, realmente, a Europa e o mundo está com um grande problema, porque esse conflito que se arrasta por 2 anos e agora está mais claro que a Ucrânia não está vencendo e possivelmente pode perder um pouco do território que ela conseguiu reconquistar, mas é uma situação muito complicada e ainda não temos nenhum desfecho final, e o ideal seria, na minha avaliação, alguns podem discordar, seria algum tipo de acordo de paz, de negociação, e lidar com a realidade que sim, Putin é uma ameaça real e as suas intenções, o seu poderio bélico, o seu arsenal nuclear é extremamente preocupante para o mundo inteiro, e negar isso e tentar aumentar, escalar ainda mais o conflito pode ser muito perigoso. Mas esses são os meus 2 centavos sobre este assunto que ainda inquieta a Europa. Aqui do Rodrigo: Urros, a minha caminhada de investimento se resume antes e depois do seu encontro com Marcelo Lopes. Investi em urânio e mantenho parte da posição com grande lucro. Mas mais importante do que o resultado foi a clareza da tese e a brilhante capacidade do Marcelo. É possível você se tornar uma espécie de filtro e trazer mais teses como foi urânio para o seu canal? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro, obrigado pelos elogios, especialmente para o Marcelo, que realmente é um cara sensacional e tenho aprendido muito com ele. Eu diria que não apenas a tese e a clareza e com toda a profundidade que ele trouxe sobre urânio, mais recentemente sobre cannabis, também é dele essa tese, eu conheci por ele, é também a questão do estilo de investimento. Algo que eu já falei neste canal algumas vezes, que não é adequado para todo mundo. É preciso entender qual o seu perfil, é preciso se autoconhecer para saber a sua tolerância para volatilidade, para risco, para concentração de investimento, porque uma das teses do Marcelo em termos de estilo de investimento, não onde investir, mas o estilo de investimento, é concentrar, que é o contrário do que todo mundo defende. Vamos diversificar, diminui o risco, mas você também diminui retornos potenciais. Ele pratica o oposto, que é até inspirado nos irmãos Chandler, uma história bem bacana, Chandler Brothers. Ele concentra mais investimentos, se aprofunda muito numa tese, entende toda a
a complexidade, todo o potencial, todo o risco de downside, de algo dar errado. Entra com margem de segurança, que é outro conceito fundamental, é comprar com margem de segurança, e isso significa comprar barato, e aí você consegue ter uma lucratividade e uma multiplicação de capital que é bem mais difícil quando você diversifica demais a sua carteira de investimentos. Mas são estilos diferentes. Sobre eu ser um filtro para novas teses, eu busco fazer isso, mas não é simples. Boas teses de investimentos não surgem todo ano. Vejam aí o seu Warren Buffett, que inclusive acabou de divulgar o resultado da Berkshire Hathaway. Esse vai ser um tema de vídeo, ainda não decidi quando, mas a própria Berkshire Hathaway, eles não conseguem encontrar oportunidades para multiplicar o capital, não apenas porque eles entendem que muitas das ações que estão no mercado sendo negociadas estão mais esticadas, ou seja, estão caras, não há margem de segurança. Esse é um problema na visão do Buffett. O outro é que eles têm muito capital, então colocar esse capital para funcionar, investir em alguma posição tem que ser muito grande, é muito dinheiro, então uma posição menor, eles colocam alguns bilhões de dólares, vai influenciar e distorcer o valuation de uma empresa. Então, essa é uma dificuldade adicional, dado o tamanho que a Berkshire Hathaway alcançou hoje em dia. Mas isso sobre, então, Marcelo Lopes e teses de investimentos assimétricas. Aqui a próxima do Douglas. Os indicadores da economia americana ainda apontam para uma recessão? Alguns indicadores sim, outros nem tanto. Os indicadores de confiança, especialmente aqueles os PMIs, que é o Purchasing Managers Index, registraram uma leve melhora recentemente. Então, hoje eu diria que a foto não está tão clara em termos de indicadores, mas ainda a probabilidade maior é de recessão. Vai ser agora no próximo mês? Não tenho a menor ideia, não é possível prever isso, mas é isso que os indicadores estão sinalizando na sua maioria, o conjunto de indicadores, não todos. Aqui uma do Tio Patinhas, bitcoinheiro, é bom esse nome aqui, ó. Nessas suas viagens, observando as diferentes cidades ao redor do mundo, o quanto você acha que a densidade populacional de uma cidade interfere no seu desenvolvimento? A densidade populacional, ela beneficia o desenvolvimento e é um fator que se retroalimenta. Então, a densidade ajuda a uma economia a crescer mais rapidamente, porque diminui os custos de transação, as pessoas estão mais próximas umas das outras, trabalham mais próximas, conseguem compartilhar ideias, informações, velocidade de transações comerciais, então tudo ocorre de forma mais rápida, tende a beneficiar o desenvolvimento econômico de um país. E quanto mais desenvolvimento econômico uma região, uma cidade, um país tem, mais atrai população de outras regiões, aumentando ainda mais essa densidade populacional. Então é algo que se retroalimenta. Mas sem dúvida que densidade contribui para o desenvolvimento. Mas infelizmente muitos governos, às vezes prefeituras também, acabam adotando políticas de urbanismo que impedem o desenvolvimento, que combatem a densidade ou que não sabem lidar com a densidade, especialmente no transporte urbano, e acabam afastando as pessoas da cidade, trazendo até mais ônus para as prefeituras e para o serviço público. Mas esse acabei derivando para um assunto correlato, que é interessante também. Aqui do Bruno Pacheco. Curtindo muito conteúdo para membros. Obrigado. Poderia explicar melhor a relação entre M2 e a inflação medida? Com o aumento da produtividade, o preço dos produtos deveriam cair ao custo marginal de produção, resultando em preços menores, correto? Sim. Porém, a inflação medida não tem como considerar isso. Logo, a inflação real não seria mais próxima ao próprio M2? Algum momento eu vou ter que fazer vídeos mais detalhados, porque essa é uma pergunta que tem aparecido com alguma frequência. M2 mensura a quantidade de dinheiro em circulação, que engloba o papel moeda em poder do público, nas nossas carteiras, nas empresas, mais depósitos bancários, tanto o depósito à vista quanto a prazo, poupança. Essa é a massa monetária em circulação que é utilizada para efetuar pagamentos, ou seja, compra e venda de bens e serviços e ativos em geral. Então, M2 mensura a quantidade de dinheiro. A inflação mensura o quanto que os preços dos bens e serviços está subindo. É uma taxa de crescimento dos preços dos bens e serviços. E os bens e serviços são precificados no dinheiro. Então, claro que há uma relação entre a quantidade de dinheiro e o preço dos bens e serviços, porque eles são expressos nesse dinheiro. Portanto, quanto maior a quantidade de dinheiro, menos ele vale,
mais caro ficam os bens e serviços denominados naquele dinheiro. Então, M2 mensura dinheiro, taxa de inflação mensura o preço dos bens e serviços. Por que eu tento separar as duas coisas? Porque quando a gente entende que a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, esse fenômeno ocorre tanto pela quantidade de dinheiro mensurada pelo M2, quanto pela demanda por moeda, que é mensurada pela demanda de caixa dos próprios agentes, o quanto que eu quero manter de saldos líquidos de caixa, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, e também da produtividade da economia. Quanto maior for a produção da economia, maior a demanda por moeda. E é difícil mensurar a parte da demanda por moeda. E olhar apenas a quantidade e usar essa métrica, o crescimento do M2 como a taxa de inflação, na minha avaliação isso é incorreto. E a taxa de inflação que a gente costuma utilizar, aqui é divulgada pelo governo, IPCA, é uma cesta de bens que é arbitrariamente definida, em tese é para capturar o poder de compra das famílias, então considera o que seria o padrão de consumo de uma família média no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, mas, como eu digo, é uma aproximação do poder de compra do dinheiro. Não é uma métrica que expressa com precisão científica toda a perda de poder de compra da moeda. E por fim, a questão da produtividade, sem dúvida que como a economia vai crescendo e vai produzindo cada vez mais, isso significa que se os preços estão aumentando, é porque a inflação é muito relevante. A moeda está perdendo poder de compra de forma mais intensa, porque o crescimento econômico ele é deflacionário por definição. A economia se torna mais rica, com uma abundância maior de mercadorias, a expectativa é que os preços das mercadorias caiam, mas isso não acontece. E não acontece pela equação massa monetária em circulação. Então sim, a sua pergunta é ótima. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo que a gente faz mais um vídeo explicando os fenômenos inflacionários. Aqui do Robson, uma mais curta. O que você acha de investir em empresas como a Vale? Acho que é sensacional, é um colosso de empresa de mineração, impressionante os resultados da Vale. É uma empresa muito cíclica, porque tem a ver com minério de ferro, que é usado para o crescimento econômico. Mas a Vale, felizmente hoje a Vale não é mais uma empresa estatizada. Embora o governo tenha ainda participação e tenha influência, não consegue ditar os rumos da Vale. Isso é excelente. A gente está vendo agora, nessa semana, mais uma vez o Lula esperneando porque quer colocar um presidente nomeado pelo governo, mas o governo não tem poder de voto para mudar a presidência da Vale. E eles realmente, acho que uma das maiores tristezas do Partido dos Trabalhadores é a Vale ter sido privatizada. E eles não podem mais apitar, mas seguem tentando. E é fundamental que ela não esteja mais nas mãos do governo, de nenhum governo, especialmente deste, porque quer interferir na empresa, porque senão ela seria destruída. A Vale, ao contrário da Petrobras, se estivesse nas mãos do governo hoje, sofreria uma influência mais danosa ainda, porque hoje a Petrobras, depois de tudo que aconteceu, tem uma blindagem maior, foi mudado o estatuto, a governança da empresa, que mitiga interferências políticas mais diretas, mas eles seguem tentando. Então, acabei não falando aqui que eu acho de investir, acho que é ótimo, hoje eu não invisto, mas o risco político hoje é bem menor, mas ainda tem alguma coisa. Aqui da Maria, ainda está bom para comprar o Bitcoin ou é tarde demais? Sempre é bom, mas tenha em conta que agora está próximo do topo histórico, então no curtíssimo prazo, claro que traz um risco maior de queda, de correção, de volatilidade, então tenha isso sempre em mente. Do Rodrigo, perguntando do Michael Saylor, que não é qualquer um, é um visionário com largo histórico. Vale um vídeo mais detalhado de sua visão e premissas que o fizeram investir em Bitcoin. É verdade, eu já comentei sobre o Michael Saylor e ele é um visionário, é alguém que eu respeite e que hoje se tornou importante no mundo do Bitcoin, sem dúvida. Mas muitas das teses que ele defende ou que ele pratica para a sua empresa, na sua vida pessoal, não são aplicáveis para a maior parte das pessoas. Se alavancar como ele se alavancou é para poucos, porque ele tem uma empresa rentável que gera caixa, que não o compromete financeiramente. Para muitas pessoas, se alavancar e comprar Bitcoin pode trazer uma pressão financeira em algum momento enorme. Então é importante
compatibilizar isso. Mas eu concordo, acho que vale um vídeo mais detalhado sobre o Michael Saylor em algum momento. Aqui mais uma do Robson. Algum país do mundo deu calote em dívida interna emitida na própria moeda? Sim, vários. O Brasil com hiperinflação é um calote, a Argentina, a Venezuela, a Zimbábue, a República de Weimar na Alemanha, sim. Supondo que o investidor não se importe com a marcação ao mercado e tenha o prazo, qual o risco de o investidor alocar 100% do capital em títulos do Tesouro IPCA 2045? É o risco Brasil. Sim, honestamente, olhando pelo lado positivo, comparando o Brasil com o que ele era em termos de descontrole monetário, fiscal, desarranjo macroeconômico, isso eu estou falando de década de 80, início dos anos 90, o Brasil evoluiu e muito, é incomparável. Isso nos dá uma segurança maior de que um título como o IPCA 2045 ainda vai ter valor, não vai ser destruído até lá? Sim, nos dá. Hoje as instituições funcionam mais, eu estou falando em termos macroeconômicos, não políticos, calma. Isso nos dá uma segurança maior, uma tranquilidade maior. Mas falando de Brasil, Brasil é Brasil, todo mundo está vendo a situação política brasileira, a dissidência maior que está sendo a repressão com relação à dissidência política, isso é uma realidade. Então está difícil termos uma real democracia com opções em ambos os lados do espectro político. Essa é a minha avaliação. Por conta disso, se o Brasil permanece nas mãos de governos mais populistas, mais avessos a políticas intervencionistas, socialistas, algo ruim com o Tesouro IPCA 2045, com a economia brasileira, pode acontecer. Então, dado que esse é um risco, não é o maior risco que temos hoje, mas é um risco, eu mitigo esse risco da seguinte forma: não coloco meu dinheiro em Tesouro IPCA para segurar por tanto tempo. Prefiro entrar em posições que me deem uma possibilidade de multiplicação de capital do que ficar segurando 2045, tendo um rendimento real garantido, mas numa inflação que é medida pelo governo, que também pode ser distorcida em algum momento, ou adulterada, manipulada. Então, é preciso conhecer os riscos e mitigá-los. Eu mitigo o risco dessa maneira. Eu fico longe, prefiro não entrar em título público brasileiro de longa duração. E só para concluir essa resposta, é bacana porque quando a gente estuda a história dos calotes, de crises financeiras, e tem um livro excelente de um economista que eu não concordo com quase nada, mas o registro histórico, toda a documentação que ele fez é espetacular, que é o Kenneth Rogoff e a Carmen Reinhardt, que o nome do livro é Desta Vez é Diferente, This Time is Different. E lá tem um registro de calotes dos últimos 800 anos, é espetacular. Mas estudando a história, aqui em Londres especificamente, que a gente está documentando a bolha da Companhia do Mar do Sul, é impressionante o que tinha de calote antes. E justamente no final do século XVII, ali, o prelúdio da Companhia do Mar do Sul, criação do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra foi criado para financiar a coroa e foi uma solução para resolver os calotes recorrentes, a falta de confiança que o público tinha em emprestar para o rei. Naquela época, a dívida pública era, na verdade, uma dívida pessoal. Era a dívida da coroa, a dívida do rei, a dívida do soberano. Mas enfim, também acabei divagando um pouco mais. Vamos lá. Aqui do Dyer. Com esse cenário das empresas Big Tech mostrando lucros muito fortes e a dependência que o mundo tem de algumas dessas, como Microsoft, Apple, Google, etc., será que a famosa tese tech é crescimento virou ações de tech são valor? Estou começando a achar que sim. Sem dúvida que sim, tanto é que Warren Buffett e Charlie Munger, agora falecido, investem na Apple pela Berkshire Hathaway, são os grandes acionistas da Apple, porque já entenderam que é uma empresa de valor, é uma empresa que tem uma geração de caixa, uma lucratividade impressionante. Então, algumas dessas Big Techs, sim, e já não são empresas que crescem como cresciam. Então, parte do setor de tecnologia são empresas de crescimento, que não é o caso das grandes. A Apple não vai dobrar de receita todo ano, não tem como, olha o tamanho que ela tem, o seu faturamento, são centenas de bilhões de dólares. Então, a resposta é sim. Aqui do José Pedro. Pergunta não econômica. Você, como ser humano extremamente antenado e inteligente, obrigado pela generosidade, costuma buscar seus médicos nas redes sociais? Não. Tenho visto uma relação inversamente proporcional à qualidade do médico quando comparamos com o nível de exposição e postagem. É claro que eu não faço isso. Eu escolho médicos com base em relacionamento familiar, pessoal, porque eu conheço
os médicos, porque eu converso, porque eu busco também o seu histórico, então, mas não é uma tarefa fácil. Agora, escolher em rede social é preciso sim ter muito cuidado, especialmente porque a rede social, seja YouTube, seja Instagram, vai te dar apenas uma foto muito maquiada, editada, toda cheia de retoques, seja de um médico profissional, seja de alguém da área da saúde, sei lá, fisiculturista, nutricionista, de investimento, de economista, enfim. Então é preciso se aprofundar, é preciso conhecer o máximo que você puder conhecer para tirar as suas informações e esclarecer. E permanecer na dúvida, simplesmente não use os serviços dos profissionais, né? E até paralelo a isso, eu acho que esse é um dos motivos que eu sempre preferi fazer vídeos aqui no YouTube desde o início, sem nenhuma edição, sem nenhum corte, justamente para mostrar que, cara, o que eu estou falando, o assunto que eu estou falando, eu conheço, eu domino, eu busco dominar, e se eu não domino eu deixo isso muito claro. E apesar disso tudo, eu sempre digo, olha, não levem tudo que eu respondo aqui, o que eu trago informações, como a verdade. Absorvam o conhecimento, mas questionem, verifiquem, e se eu por acaso falar alguma besteira, algo equivocado, comentem aqui. Certamente eu vou me retratar como já fiz em outras ocasiões. Então isso vale para os médicos de redes sociais também. Aqui do Carlos, tenho acompanhado a situação política e econômica da Argentina como lei. Você acredita que tudo terminará em pizza, assim como aconteceu no Brasil? Caso assim, como você vê o futuro do povo argentino? Não é que vai acabar em pizza, mas é que ele está adotando uma política de enfrentamento direto que não é fácil. Agora, os últimos que estão tentando dobrá-lo politicamente, chantagear de alguma maneira, são os governadores das províncias. Isso já faz alguns dias. Mas é a política dele, é a estratégia que ele está adotando. Pode ter sucesso? Pode. Eu já falei aqui, não acho que é uma estratégia simples, de fácil execução. Pelo contrário, pode o tiro sair pela culatra e ele ser engolido pela política e ser escorraçado. Eu não faria assim, mas ele está tentando. O que ele pode fazer em termos de controle fiscal, de reduzir o déficit para controlar a inflação, isso ele está fazendo, como a gente mostrou no vídeo sobre o resultado superavitário fiscal em janeiro. Então, é complicado. Aqui tem várias, aqui o do Rodrigo. Qual foi o primeiro papel moeda e quanto tempo ele durou? O primeiro exemplar de papel moeda que se tem notícia de verdade foi no século XIV, entre o século XIII e XIV, na China, com Genghis Khan. E ali foi uma tentativa de papel moeda e que quem não aceitasse papel moeda sofria pena capital. Então, essa foi um dos primeiros experimentos. Mas, mais recentemente, a gente pode dizer que a própria libra esterlina é uma das primeiras moedas inconversíveis e que dura até hoje. Então a libra esterlina como unidade de conta é a moeda mais antiga do planeta, que ainda sobrevive e ainda é utilizada. Claro que ela foi mudando ao longo do tempo, perdendo valor, mas a libra esterlina, como denominação monetária, remonta do século IX, se eu não estou enganado. Mais recentemente, o franco suíço é uma das mais longevas, início do século, fim do século, é 1798 a data específica que começou o franco suíço. Então, fim do século XVIII, início do século XIX. E é a mais forte de todas. É a única moeda que realmente se valorizou perante todas as demais nos últimos 124 anos. Então, franco suíço. Aqui da Carolina, qual é esse livro novo que está atrás de você na estante? Como eu não estou no cenário, mas é o livro que está aqui em cima, é A Grande Aposta, em inglês The Big Short, do Michael Lewis, cujo filme A Grande Aposta é baseado no livro. Recomendo. Aqui do meu grande amigo Henrique Velhinho, que pude reencontrar aqui em Londres. O que achou dos preços dos produtos na Inglaterra comparado a outros lugares na União Europeia? A gente teve apenas na França, por enquanto. Em termos de hotéis, o Reino Unido tem muita opção, então não consegue opções baratas. Na França e Amsterdã está mais caro até, nas regiões mais centralizadas. Agora, de preços em geral, sim, o Reino Unido está mais caro. Refeições, a gente nota que é quase o mesmo valor nominal de uma refeição na França e na Inglaterra. Só que na Inglaterra é libras, na França é euros, então está salgado aqui. E claro, esse é o problema não apenas a moeda inglesa, que ainda é uma moeda forte,
mas também que a inflação aqui foi uma das maiores da Europa e maiores do mundo desenvolvido. Chegou, o pico da inflação no Reino Unido, se não me engano, foi 12% e ficou ao redor de 2 dígitos por alguns meses. Então, esse foi o nível da perda de valor da libra esterlina. Então tá complicado aqui, hein? Aqui do LipVTT. Sinto falta de saber mais sobre o real digital e se tem sacanagem ali para as remessas internacionais. Jamais saberemos porque o código-fonte do real digital, o famoso DREX, esse é o nome de batismo do real digital, jamais será aberto para inspeção de todos nós. Então é naquela, sim, confia na gente, confia na Constituição, nas leis, no que eles estão prometendo, que não vai ter nenhuma sacanagem ou invasão de privacidade. Para mim isso não é suficiente. É preciso saber o que a tecnologia realmente vai permitir em termos de poderes ao Banco Central, aquele que vai controlar o real digital ou o DREX. Aqui do Pedro Monte, o intervencionismo aumentando cada vez mais no BR. É seguro investir aqui ainda? Em termos históricos, de descontrole e dos fundamentos macroeconômicos, estamos muito melhores, mas há riscos, então volta aquela resposta que eu acho que é importante. Aqui do Ariel, o Brexit afinal foi superestimado. O que explica a decadência inglesa é a perda do posto da economia mais importante do século passado. O que explica são, assim, tem vários fatores, difícil resumir numa única resposta, mas em termos de renda per capita, a Inglaterra ainda é um país que tem crescido o seu PIB per capita, está ali ao redor de 49 mil dólares, isso dados do FMI de 2023, isso coloca ela entre as 30 maiores nações em PIB per capita, abaixo da Alemanha, abaixo dos Estados Unidos, sim, mas ainda é um país rico, mas por também não ter a população do tamanho da Alemanha, a Alemanha tem mais de 80 milhões de pessoas, isso coloca a Alemanha num patamar maior em termos de PIB absoluto, maior economia. Então ela foi perdendo relevância pelo próprio tamanho da economia em termos demográficos. Década de 70, de 80 foi um momento também de muito intervencionismo inglês, muitas estatizações que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial e que a Margaret Thatcher tentou corrigir, inspirada muito pelas ideias de livre mercado de Friedrich August von Hayek. Ela dizia que aquele livro Constitution of Liberty, Constituição da Liberdade do Hayek, que é uma bíblia, era a sua estrela norte, a Margaret Thatcher dizia isso, então acho que isso ajuda a explicar. Sobre o Brexit, sem dúvida que os efeitos negativos do Brexit foram superestimados e talvez os efeitos positivos também. O grande problema da União Europeia para qualquer país é que as vantagens com relação à integração comercial são inequívocas, isso é excelente, integração comercial. Porém, é uma integração comercial com muita burocracia de um órgão supranacional, com muita regulação, com muito intervencionismo também. Então é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo em que integra comercialmente os países dentro da zona do euro, desintegra comercialmente com os países de fora da zona do euro. E isso a Inglaterra identificou claramente. São regras ditadas desses burocratas de Bruxelas, ali do Parlamento Europeu, e que estão prejudicando a economia inglesa, que não consegue dominar o seu próprio futuro, controlar o seu próprio futuro com relação a práticas comerciais. Isso era algo correto. Mas saiu da União Europeia e quer voltar a comercializar com a Europa, com a mesma facilidade que tinha antes, não é tão fácil. Então, acho que os dois lados superestimaram, tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos. Mas o veredito final do Brexit, acho que a gente precisa ainda aguardar mais alguns anos para ter uma conclusão definitiva. Já tem planos de quando vai voltar na Argentina para ver os efeitos do novo governo? Ainda não, mas precisamos fazer isso. Acho que é preciso esperar um pouco mais de tempo, talvez no fim desse ano. Aqui do Ramon, boa pergunta. Vai passar aqui pela Irlanda? Desta vez não. Boom econômico nas últimas décadas. O caso irlandês é singular, porque o país virtualmente quebrou na grande crise financeira de 2008, depois que o governo nacionalizou os bancos ou garantiu o passivo dos bancos, portanto o governo acabou quebrando por conta de toda a bolha imobiliária naquele ano, mas logo depois o governo conseguiu praticar uma austeridade fiscal e teve muita inteligência em adotar políticas que atraíam capital estrangeiro. Grandes empresas de tecnologia se aproveitam de uma jogada tributária para instalar
a sua sede na Irlanda, são tributadas na Irlanda, a renda, portanto, acontece na Irlanda dessas empresas, por mais que fisicamente elas não estejam lá. Isso aumentou em muito o PIB do país e a arrecadação tributária também. Se olhar o PIB per capita da Irlanda, é surreal, é um dos maiores do mundo, mas é meio fictício por conta dessa jogada tributária que empresas de tecnologia acabaram se aproveitando para pagar menos imposto e se instalar no país. Do Ale, fim do DOC TED, próximo é papel moeda, quando restar só o Pix, o governo cancela quem quiser. Pois é, em princípio isso não deveria acontecer, mas eu diria que o risco tecnológico, a possibilidade tecnológica disso ser praticado, ela existirá. Portanto, mitiguem esse risco. Quais os pontos positivos e negativos de Paris, Londres? Pô, são tantos, mas para resumir, eu sou muito mais Londres, não apenas que eu morei aqui, mas porque para mim a vibe da cidade, a atmosfera, assim, o ambiente é incomparável com relação a Paris. É uma cidade que tem mais vida, mais pessoas. Eu gosto da ordem espontânea londrina e não daquela cidade mais planejada que é Paris. Para mim é uma cidade que tem mais cores, assim, não tem igual, então sou muito mais Londres do que Paris, para resumir. E a língua, pô, a língua, né, aqui a gente fala inglês, na França eles odeiam falar inglês, então tem uma certa antipatia dos franceses. O que mais? O que mais que eu ia falar? Tinha mais um ponto sobre Londres e Paris, agora me esqueci. Enfim, esquece. Moraria no Reino Unido? Sem dúvida, voltaria aqui para Richmond ontem. Mais um capítulo da crise imobiliária na China. Country Garden é alvo de pedido de liquidação. Pois é, antes foi a Evergrande, teve a sua liquidação decretada pelas cortes de Hong Kong. Se isso realmente será respeitado pelas cortes chinesas, não saberemos, porque a maior parte dos ativos da Evergrande está na China. Agora, mais uma, a Country Garden era maior, nada novo, foi um primeiro pedido de liquidação. Mas é o que a gente está vendo, a China vem desacelerando e vem aos trancos e barrancos e não consegue encontrar o fundo dessa crise imobiliária. É realmente muito sério. Eu tenho visto cada vez mais documentários, vídeos na internet, da imprensa também, sobre cidades fantasmas, a quantidade de moradias inabitadas na China é surreal, são bilhões de moradias que ninguém está vivendo. Então até encontrar o fundo do poço do mercado imobiliário chinês para que a economia possa se recuperar, eu não sei quanto tempo vai levar. Última, você acredita que o preço do Bitcoin tende a ficar menos volátil em um futuro bem próximo? Já ficou, eu já fiz previsão sobre isso e acho que em parte acertei, em parte errei, porque acreditava que a volatilidade cederia mais ainda, mas a gente está vendo que, pô, já estamos agora em 2024, ETFs aprovados, o volume de negociação batendo recordes de ETFs, como a gente mostrou no vídeo nessa semana, e ainda assim a volatilidade ela é considerável. Em termos históricos já reduziu muito, mas ainda tem surtos de volatilidade maiores do que de outros ativos. Se bem que outros ativos também têm sido bastante voláteis, empresas de tecnologia. Mas enfim, esse é mais um Urso Responde, espero que tenham gostado. Quem tem interesse em conteúdo sobre economia de outros países, documentários, eu renovo o convite para conhecer mais sobre o Nas Fronteiras do Dinheiro, porque não é apenas um curso sobre macroeconomia, investimentos e mercados cicloeconômicos, mas também temos muitos documentários que enriquecem as aulas, explicando muito melhor na realidade local de cada país, e as aulas que explicam com uma profundidade e detalhes que os documentários a gente não consegue mostrar. Então eles se reforçam mutuamente. Muito bacana, link aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer parte. E a próxima turma, aguardem, está chegando então a segunda temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e voltamos no próximo. Valeu! É isso, agora abriu o sol, a gente consegue não congelar.